Olá, estamos de volta com mais um episódio aqui no DP Fora da Caixa, no nosso evento DP Results 2025. Meu nome é Giovanni Paulino, nosso convidado é o Gabriel e hoje nós vamos falar nesse podcast sobre um assunto bem interessante, que é a gestão de benefícios, né? Inclusive especialidade do Gabriel, especialidade da Volos, correto? Perfeito. E quais são os impactos disso na folha de pagamento. Mas antes, eu queria que o Gabriel se apresentasse. Confesso para você que eu dei uma olhada no LinkedIn e vi que você já está há um bom tempo na Volos, né? Passou por uma boa trajetória. Então, conta um pouquinho sobre você para que a nossa comunidade também o conheça e a gente possa, então, iniciar o nosso bate-papo. Obrigado, Giovanni. Aproveito para parabenizar o evento. Primeira vez que a gente participa e bem organizado. Então, meus parabéns para vocês. Eu comecei muito cedo no mercado de meios de pagamentos, né? Já está 17 anos trabalhando com meios de pagamento e especialmente com cartões de benefícios. O nosso portfólio de lá para cá aumentou bastante, né? A gente hoje também tem soluções voltadas para a parte de frotas, despesas corporativas, que na verdade faz parte do dia a dia das empresas, né? Perfeito. A nossa empresa ela tem soluções voltadas para as empresas no que compete a meios de pagamentos. E aí, falando um pouquinho de meios de pagamento voltado para benefício, né? É uma trajetória que vai desde a parte um pouco do administrativo da empresa, indo para o lado do marketing, agora mais recentemente para a parte de desenvolvimento de produtos, novos negócios, expansões. A empresa cresceu bastante nos últimos anos e a gente tem que acompanhar a tendência de mercado, as mudanças regulatórias que acontecem e desenvolver soluções que fazem parte do dia a dia e se adequem às necessidades das empresas e dos colaboradores das empresas, né? Perfeito. E olhando o seu perfil lá, eu vi que você já tem mais de uma década que está lá com a Volos, né? Então tem já todo esse know-how na parte de benefícios e é sobre isso que, né, eu acredito que vai ser a contribuição para toda a comunidade do DP Fora da Caixa, a gente explorar um pouco a respeito disso. E a primeira pergunta, e aí eu falo como gestor, né, que estou à frente de uma empresa também, sempre desejado trazer benefícios para dentro da empresa, para os colaboradores, mas tem algo que acaba sendo um balizador, que é tentar equilibrar o custo e trazer ao mesmo tempo essa atratividade para que os colaboradores ou venham, né? Então, eu acho que tem dois vieses ali. Então, os benefícios eles podem trazer o benefício de eu trazer bons talentos, porque os colaboradores veem isso com bons olhos, e ao mesmo tempo reter. Só que assim, na teoria é muito fácil, né? Mas na prática acaba que é difícil conciliar isso, equilibrar, trazer o benefício, o custo, o valor financeiro. Como que você hoje tem enxergado, junto com o time da Volos, esse desafio para as empresas, né? Darem esse passo inicial e trazerem os benefícios? Você falando isso é engraçado porque eu acompanho bastante o time comercial, né, nas prospecções de clientes, e tem duas situações que a gente encontra um cliente. Ou é migrar um tipo de produto de um concorrente para a nossa solução, certo, ou implantar. O que é mais difícil, né? Porque migrar também é difícil e implantar também você encontra essa barreira, porque é o desafio das empresas fazerem esse equilíbrio entre trazer benefícios que sejam atrativos, né, e que sejam percebidos como um valor para os colaboradores e, ao mesmo tempo, fazer com que isso se encaixe no orçamento anual da empresa, obviamente. Perfeito. Né? E aí nós temos que buscar soluções, né, no caso como empresa, que benefícios que fazem sentido, primeiro, para a operação das empresas e que gerem valor tanto para o colaborador, como não traga tanto custo adicional, porque às vezes tem a forma de interpretar, né, Giovanni? Ou é com custo, ou investimento, né? Ou é sempre com um lado de investimento, investir no trabalhador, você oferecendo benefícios. Quando você fala em benefícios voltados como vale alimentação e vale refeição, existe um regulatório hoje, né, que tem mudado bastante nos últimos tempos, e ali você tem alguns incentivos fiscais, né, para a empresa, principalmente se ela for ali de lucro real, né, que ela pode ali abater 4% do lucro real dela como despesa, que aí você, além de não gerar encargos trabalhistas, né, que você der algum valor na folha
você acaba gerando encargos trabalhistas. E quando você oferece esse tipo de benefício no cartão, que é regulado, existe a lei do PAT para isso, do Programa de Alimentação do Trabalhador, você, como empresário, né, como você não traz esse custo de encargos e ainda pode fazer o abatimento do imposto de renda e ainda tem a possibilidade de coparticipação sobre o valor concedido do benefício. Tá? Então, esse é um dos caminhos. Né? Eu estava lendo uma pesquisa recentemente da Robert Half, em que tem uma pergunta justamente sobre isso, né? Se na hora de contratar, se o valor do benefício ele é percebido, seja para quem está empregado ou seja para quem está desempregado. E em ambas situações, quando o pacote de benefícios ele não é tão atrativo, o candidato, vamos dizer assim, ele vai buscar um salário melhor. Sim. Então, existe essa balança entre oferecer um pacote de benefícios que você atraia e talvez não traga um custo tão grande quanto a folha traz, né? A gente sabe que hoje em dia tem muita tributação para o empregador. Então, você ter um olhar voltado para o benefício que gere ganho real para o trabalhador, é importante fazer esse estudo, né? E lógico, né? Fazer um benefício que seja percebido. Comunicar bem, acho que é importante isso também, né? A empresa saber comunicar o benefício que ela oferece para que, de fato, o colaborador entenda aquilo como algo como valor percebido. Bacana. E você comentou dois tipos de benefícios, né, que são ali conhecidos e posso estar falando besteira, mas é de certa forma extremamente amplo na maioria das empresas, que é o Vale Alimentação e o Vale Refeição, por exemplo, ou os dois, né? Dá para fazer a divisão. Tá. E aí vai entrar a minha segunda pergunta, porque hoje os colaboradores que estão dentro de organizações ou que buscam outras organizações já não veem como mais um benefício isso, né? É o arroz com feijão que a empresa tem que entregar, já é assim, obrigatoriedade. Isso é uma verdade, eles já não enxergam mais isso, então eles realmente buscam outras coisas que vão levar essa organização a ter uma diferenciação realmente no que eles entendem como benefício. E o que eles enxergam de verdade, que é benefícios reais para eles ali, que eles mais valorizam? Na mesma pesquisa que saiu recentemente da Robert Half, ela fala exatamente essas duas questões, entre os benefícios mais oferecidos pelas empresas e os benefícios mais valorizados pelos trabalhadores. O Vale Refeição e o Vale Alimentação ainda estão entre os 10, tanto de um lado quanto do outro. Mas tem surgido benefícios mais valorizados pelos trabalhadores que ainda não estão sendo bem explorados pelas empresas. Né? Certo. Para minha surpresa, por exemplo, o auxílio combustível ainda não é um benefício não está entre os 10 benefícios mais oferecidos pelas empresas, mas está entre os 10 benefícios mais desejados pelos trabalhadores. Poxa, aí você entra também, por exemplo, o plano de previdência. É um benefício hoje que não se fala muito, na verdade não se fala tanto assim, né, como o Vale Refeição e o Vale Alimentação, mas já está em pauta do lado das empresas, do lado das empresas que mais oferecem e também dos mais desejados. E aí entra outros benefícios, como, por exemplo, carro da empresa, que aí é uma situação que muito atípica, né? Tem empresa que faz sentido, tem empresa que não tem esse ativo, então não é uma questão muito bem explorada. Você olha para o lado também de plano de saúde, plano odontológico, que também estão ali nos top 3 mais oferecidos e mais desejados. O fato é que o colaborador, eu vejo ele cada vez com mais voz nesse sentido, né, de ser escutado, né, principalmente nessa mudança de cartões hoje, que tem uma onda de cartões, e a Volus está entre elas, né, de cartões que usam bandeiras, né, Visa, Master, Elo. A Volus, por exemplo, é uma emissora de cartão Elo, e isso dá uma amplitude muito grande na escolha do trabalhador de como ele vai usar o benefício. Né. Isso já tem sido um diferencial, que as empresas estão fazendo essa mudança, né, saindo ali de um vale tradicional para um vale mais flexível, onde a empresa consegue compor ali um combo de benefícios que faz mais sentido, né? Ainda nessa pesquisa fala muito ali, por exemplo, do auxílio creche ou de cuidado infantil, ou até mesmo de incentivo à educação, né? Um vale educação. Então, eu percebo que o mundo de benefícios, ainda bem, as empresas precisam estar atentas a isso, vem mudando, o colaborador tem tido mais voz nesse sentido, e
Isso é bom para todo mundo, eu penso. Bacana. E você citou algo interessante que eu ouço muito de colaboradores, eu quero ter benefício, mas eu quero poder escolher como eu quero usar o benefício, né? Então, eu já vi algumas empresas que eu vou colocar nesse cartão X aqui uma quantia em reais e você usa da forma que você quiser. Já vi empresas fazendo isso, inclusive para refeição e alimentação, e outras que modulam, né? Então, é um para combustível, é um para alimentação, é um para algum tipo de prêmio. E eu sei que existem essas possibilidades, mas na prática, no mercado, como que as empresas têm preferido isso? Ou alguma regulação não permite que se faça dessa forma? Ou, Giovanni, na prática, é melhor que a empresa ela se organize e diga que isso aqui realmente é de combustível, esse outro aqui é um vale cultura, esse outro é um outro tipo de benefício, para que tangibilize, realmente ele possa encontrar valor em algum benefício real de estar usando e não simplesmente no quesito financeiro. Existem essas nuances hoje? Existe o regulatório, né, Giovanni? Então, quando a gente fala de vale alimentação, vale refeição e o vale cultura, são produtos hoje que têm uma regulamentação federal, né, certo. De leis, e aí você não tem muito o que fugir. Então, por exemplo, se eu dou um benefício de vale refeição e eu estou dentro a empresa cadastrada lá no programa de alimentação do trabalhador, ou seja, ela é lucro real e aí ela vai colher benefícios de imposto de renda sobre isso, ela precisa ali respeitar o vale alimentação e o vale refeição, e até mesmo via CLT, né, porque na mudança regulatória que aconteceu recentemente incorporou ali a questão da CLT, do auxílio alimentação. Perfeito. Você precisa respeitar quando você coloca esse benefício, porque a empresa também está colhendo frutos sobre essa concessão do benefício, né? Agora, quando você fala ali de um auxílio combustível, que está dentro muitas vezes da mobilidade, um incentivo à educação, esses são produtos mais flexíveis, que até então não existe um regulatório, né, específico, como um vale alimentação e refeição, e aí a empresa consegue ser um pouco mais flexível e até mesmo criar algum tipo de benefício, por exemplo, a empresa que vai dar ali um auxílio vestimenta, um auxílio ajuda de custo para alguma situação, então isso é bem flexível. E aí, você falando um pouco mais sobre essa questão desse modelo tradicional e antigo, a gente está entrando numa época agora que é de final de ano, né? Por mais que a gente esteja ainda em setembro, muitas empresas já começam a pensar ali no final de ano do trabalhador. E aí a gente começa aqui agora uma campanha de venda de cartão de cesta de Natal. Bacana. E aí é uma comparação muito legal, porque ainda tem empresas, e isso faz parte, né, a gente entende, sim, que quer dar ali uma cesta básica, né? E nada contra, mas assim, a empresa ela fisicamente os itens, ela né? monta o item, a cesta básica com os itens, então perfeito, coloca ali os itens que ela compõe e entrega. Mas eu sou diferente de você é diferente do outro colaborador. Às vezes você é solteiro, vai ter itens lá que você não vai consumir. Às vezes eu sou uma família grande e tem itens lá que faz sentido. Às vezes vem alguma bebida alcoólica e eu não bebo, por exemplo, né? Então, assim, é olhar diferente para todo mundo, né? É isso que a gente precisa. E aí o cartão, a gente aqui vende o cartão de cesta de Natal, de presente, e aí a empresa coloca o valor do benefício lá e ele usa. Ele pode ir lá no supermercado, ou se quiser colocar mais, daqui a pouco eu preciso pagar uma conta, às vezes eu preciso comprar um remédio. Então, no cartão, por exemplo, ele vai lá e ele consegue utilizar esse benefício da forma como que democratiza, né? A palavra certa é essa. Eu acho que você democratiza o benefício de uma forma bem, bem interessante. Muito legal, isso é muito bom. E nesses outros benefícios, Gabriel, então você citou, né, 3 que tem uma regulamentação em cima, que é o vale alimentação, refeição e o cultura. E aí existem outros que não estão debaixo de um guarda-chuva de uma regulação. Mas existe a possibilidade, como as empresas estão executando isso na prática, elas entregam o benefício 100% ali para o colaborador, ou acaba que o colaborador, para alguns produtos, tem uma coparticipação? O que
tem sido executado no dia a dia mesmo? Na prática, a empresa coloca ali o valor do Vale Alimentação ou do Vale Refeição, por exemplo, nas chamadas categorias ali, né, alguns chamam de caixinhas ali, e ele vai usar naquele segmento. Então, se eu recebi, por exemplo, um Vale Refeição, eu vou consumir ali no restaurante. Se eu recebi ali um Vale Alimentação, eu vou ter que consumir ali no supermercado, e isso é regulatório. Quando está debaixo desse guarda-chuva, não tem muito o que fazer. Agora, quando você parte para outro tipo de benefício, por exemplo, tem muitas empresas que pagam algum tipo de premiação, elas criam um programa de premiação. Sim. Tem um acordo ali para poder fazer isso. A empresa começa a partir de metas e desempenhos, né, que ocorrem, a empresa começa a pagar algum tipo de premiação ali, e aí é um benefício que acaba sendo muito livre para o trabalhador utilizar. Quando você fala de coparticipação, é dentro do Vale Refeição e Vale Alimentação, que é permitido por lei também. Então não tem como explorar muito mais do que está ali na lei. Entendi. E por falar em lei, me recordo que dentro de convenções coletivas existe também já algumas determinações, né, que o próprio sindicato fala, olha, tem que pagar esse tipo de benefício. De certa forma, lógico, é uma conquista da categoria ali funcional, que são os funcionários, mas ela vai de forma impositiva. Hoje vocês se deparam no mercado com algumas empresas que existe essa determinação e elas não estão seguindo, ou isso não, Giovanni, já está muito disseminado. Eu acho que a compliance em relação a isso já foi superada e está todo mundo muito ambientalizado, pelo menos com o básico. Isso vai de cada acordo coletivo, né? Então, você tem alguns segmentos, por exemplo, asseio e conservação, segmento bancário, eles são muito atuantes. Certo. Né? Então, e o acordo coletivo ele vem para complementar ali o pacote de benefícios para o segmento. Então, determina-se no acordo coletivo, e quem está debaixo daquele guarda-chuva do segmento vai ter que cumprir ali o acordo coletivo, né? Então, na prática, as empresas têm que se adequar, né, o que está ali no acordo coletivo. Quer dizer, determina ali, por exemplo, questão de pagamento de hora extra, questão de algum tipo de auxílio, de ajuda de custo, o próprio alimentação, refeição também, muitas das vezes determina-se valores, tem que pagar ali X valor de vale-refeição por dia para o trabalhador. Então, assim, ele vem complementar ali, e alguns segmentos são bem atuantes, e já tem um hábito, uma cultura de fazer esse tipo de acordo. E para implantar, então vamos lá. Na prática, desculpa, na prática o acordo coletivo determina, e ali as empresas ficam livres para escolher um fornecedor, buscarem um fornecedor para poder entregar para ela ali o benefício que foi determinado ali em acordo coletivo. O que a gente faz do nosso lado também? A gente fica atento, né? A gente, como equipe comercial, fica atenta a esses acordos coletivos, porque uma vez que ele é publicado, o nosso time comercial ele atua no sentido de procurar as empresas. Olha, a gente tem a solução, a gente viu que vocês precisam colocar, isso faz parte, né? É normal, as empresas precisam da solução e a gente se antecipa para poder ajudar a entregar, porque muitas vezes é muito comum, por exemplo, também seguro de vida, que está entre os benefícios também mais desejados, né? As seguradoras, as corretoras, né, atuam também nesse sentido de oferecer para as empresas como determina em acordo coletivo. Não é do meu conhecimento, porque eu não sou especialista, mas é uma curiosidade ainda sobre o sindicato. Existe alguma correlação entre a empresa quer trazer benefícios que não foram lá citados numa convenção coletiva, mas a empresa tem insegurança jurídica em implementar e recorre ou tenta barganhar em alguma assembleia a inserção desses textos lá para que tenha uma segurança jurídica maior. Então, por exemplo, a empresa quer liberar lá, sei lá, o Vale como mobilidade, né, que foi você que é o combustível. Isso. Poxa, mas eu quero fazer isso, ok, posso rodar uma circular aqui, uma norma interna, mas eu ainda tenho insegurança. Eu consigo levar isso lá para o sindicato? Existe essa atuação ou não? Giovanni, são coisas distintas. Eu acho que o sindicato segue lá o papel dele com essas diretrizes e a empresa ela consegue ainda assim
ter muita segurança jurídica em fazer só dentro da organização. A empresa em si, né, quando ela vai implantar algum tipo de benefício, por exemplo, que não está dentro do acordo coletivo, e isso não é nenhum impeditivo, né, ela pode buscar, ela deve, inclusive, né, buscar mais benefícios que estão além ali do acordo coletivo para o trabalhador, ela tem ali o recurso do próprio sindicato, às vezes, buscar ali o jurídico do sindicato para poder fazer a sua consulta da segurança jurídica que ela precisa para poder implantar aquele benefício, ou até mesmo o seu próprio jurídico, né, de buscar a sua segurança jurídica para poder implantar algum tipo de benefício. Então, assim, a própria Volos mesmo, ela atua muito, nosso time de vendas ele tem uma atuação muito de consultoria, de ajudar as empresas a esclarecer o que pode, o que não pode, como se deve ser feito. Por exemplo, até a questão do cartão de pagamento de premiação. A gente atua muito fortemente em auxiliar as empresas o que se deve ou não fazer, né, para não poder para ter a melhor segurança jurídica possível, né? Então a gente orienta bem, nosso time comercial ele orienta bem ali os RH das empresas, auxilia muito nesse processo para que cada vez mais tenha essa segurança jurídica para poder implantar e oferecer o benefício. Muito bom. Inclusive, a gente já está aqui nos finalmente do nosso episódio, mas vou aproveitar esse gancho que você falou, que é muito importante. Eu tenho certeza que tem profissionais de DP, gestores e empreendedores que podem estar nos ouvindo nesse exato momento, nesse episódio do podcast, e que talvez tenham ali apenas os benefícios básicos que ainda não são vistos como o arroz com feijão que o colaborador, mas quer implementar outros. Qual seria a dica para essa empresa que quer aumentar esse portfólio de benefícios para atrair talentos, reter talentos para dentro da empresa? E aí já falando também da Volos, né? Porque você citou algo muito interessante, que é muito além do que a narrativa de vender, vocês atuam de forma consultiva, apoiando e dando um direcionamento. Então, qual que seria a dica para esse gestor, para essa empresa que quer aumentar o leque ali de portfólio? Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Eu entendo que é importante as empresas também fazer uma análise interna, né? Que tipo de benefício faz sentido para a minha operação, para o meu segmento. Fazer uma pesquisa interna, né, dos benefícios desejados, né? Avaliar essa questão de caixa, né, obviamente, de orçamento, sem dúvida nenhuma. E ali a Volos, como uma empresa que emite cartões de benefício, administra esses cartões de benefícios, ela dá todo o suporte nessa consultoria. Nós temos hoje soluções que vão além dessa parte de benefício flexível, que ali nosso benefício flexível tem 8 benefícios Light, a gente está implantando um 9º benefício. Bacana. Mas a gente tem soluções hoje que pode levar benefício para a empresa, né, para o trabalhador, sem custo para a empresa. Como, por exemplo, um adiantamento salarial, né? Um adiantamento salarial. Perfeito. Um benefício farmácia, né? Então tem alguns benefícios lá que a gente consegue implementar. Que aí às vezes, eu quero colocar algum benefício aqui, mas meu orçamento aqui está curto, a gente consegue colocar algum tipo de benefício, né, para o colaborador. E aí a gente tem muita solução, Giovanni, assim, como eu falei, né? A gente tem entrado muito também eu brinco muito que quando a gente fala de viagens corporativas e despesas corporativas, por mais que às vezes não seja uma demanda do RH, é um problema que cai para o RH, né? Por exemplo, ele vai viajar, o colaborador vai viajar, ele pede um reembolso ou adiantamento. Esse tal do reembolso. Vai cair na folha, aquela coisa toda. Então, se não é um problema do RH, vai ser em algum momento. E a gente atua muito também nessa questão da despesa corporativa e da viagem corporativa. Então a gente busca também levar benefícios não só para o colaborador, mas também para o dia a dia do RH, das empresas. Faz parte assim, de levar mais gestão, mais autonomia para eles no dia a dia. Muito bom, faz todo sentido. Bom, Gabriel, em nome da comunidade, né, DP Fora da Caixa, quero agradecer a sua participação, né, foi de grande valia. Inclusive eu tirei, né, a gente tinha uma pauta aqui também mais ou menos, mas eu perguntei coisas que realmente estavam ali por curiosidade pessoal, né? Então você explanou muito bem todos esses assuntos. Então venho agradecer de verdade, obrigado pela oportunidade de contribuir com a nossa comunidade. Libero você agora para o evento, né?
Reforçando para quem nos assiste, nos ouve aí, nós estamos aqui no DP Results 2025, a Volos está aqui com o stand, e é lógico, a gente convida depois para que vocês também, né, possam conhecer o trabalho aí que o Gabriel e todo o time dele tem desenvolvido. Pessoal, muitíssimo obrigado. Gabriel? Eu que agradeço a participação e o convite, aproveitar e também falar um pouquinho da Volos, né? A gente está disponível para todo mundo que está aqui no evento, para conhecer nosso stand aqui, e pós-evento também, conhecer as nossas soluções. E é sempre um prazer falar de benefícios, desse mundo de corporativo, de benefícios corporativos, de meio de pagamento. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado.